Quando seu inimigo diz o que vai fazer com você, o mínimo que você pode fazer é ouvi-lo. Eu não sei quando se tornou o novo normal que seu inimigo fique repetidamente te avisando. Um inimigo, não apenas um inimigo comum, não um inimigo que surgiu do nada, um inimigo que tem sido seu adversário por séculos. E então eles estão te dizendo o que vão fazer com você, e você não os escuta. Você simplesmente continua ignorando isso. Apesar de você começar a ver como sua sociedade está desmoronando, já mostrei o que acontece no Reino Unido e em Paris. Recentemente houve tumultos em Paris. Ontem houve tumultos em Bruxelas, Bélgica. Isso está acontecendo em todo lugar, no mundo inteiro. E eles estão te dizendo o que vão fazer com você. A forma mais eficaz de comunicação é ouvir. Quero dizer, assim você pode perceber se alguém está mentindo ou não está mentindo. As palavras deles condizem com as ações ou não. Isso é secundário. Mas a primeira coisa é prestar atenção ao que o seu inimigo está fazendo. Você ouve o que o seu inimigo está te dizendo. Assim. Existem literalmente milhares desses vídeos, ok? Literalmente milhares desses vídeos. E eu nem estou repetindo meus vídeos, ok? Esses vídeos continuam saindo toda semana em abundância. Ouça essa mulher. Para os líderes ocidentais, o tempo de vocês acabou. Suas fronteiras estão desaparecendo. Quais são os sentimentos? Eles sabem. Eles sabem. O que eles querem dizer com suas fronteiras estão desaparecendo? É isso que eles querem dizer com suas fronteiras estão desaparecendo. Isto foi Paris. Não são os parisienses que estão fazendo isso. Olhe para isso. Olhe para todos esses. Suas fronteiras estão desaparecendo. Essas pessoas têm. Eles ouvem, eles não vão vir, eles já estão aqui, eles estão dentro das fronteiras, eles estão dentro das suas fronteiras, eles estão nos seus países. E ainda assim, enquanto isso está acontecendo, ainda temos pessoas que não estão vendo isso. Seus inimigos estão te dizendo o que vão fazer com você, eles estão te dizendo o que estão fazendo. Você está vendo os planos deles se materializarem em tempo real bem na sua frente. E ainda tem gente dizendo que não há nada de errado. Extremismo de direita. Tommy Robinson é o problema. Não pode inventar isso. Desculpe, é o que ela diz. Vamos seguir. Sua doença está sendo sugada e a unidade da Irmandade Islâmica está tomando forma. Os filhos do Islã já juraram que esta batalha é uma batalha de vitória ou martírio. Eles estão vindo lutar contra você até a morte. Estamos a um passo de, você sabe, tipo, meu Deus. Nós rejeitamos suas bandeiras e o chamado para jihad já começou. E não vai demorar muito para ser você. Ela não está dizendo isso em Mogadíscio. Ela não está dizendo isso em Islamabad. Ela não está... É assim que eles são ousados. Ela fala isso em Copenhague, Dinamarca. Eu poderia sair. Você consegue imaginar um nazista parado no meio de Londres, no Piccadilly Circus, ou na Times Square, no início dos anos 1940, e dizendo, bem, na verdade, antes de 1933, e dizendo, é isso que vamos fazer. Isso é o que está por vir. Nós vamos chegar e vamos fazer isso. Você consegue imaginar isso acontecendo? Não. Patriotas britânicos e americanos teriam simplesmente, mas isso está acontecendo no Ocidente de hoje. Ser devorado. Você sabe se você é cristão, judeu, hindu ou ateu? Ah, eu também. Se você acredita em qualquer coisa além do Islã, esse aviso é para você. Quero dizer, eles não estão tentando esconder isso. Eles estão deixando bem claro. Eles vêm atrás de você. Eles estão se unindo. E eles querem, você sabe, esse é o objetivo deles. Eles querem espalhar o Islã por todo o mundo. Você sabe, eles querem que o mundo tenha uma só religião. E essa é a religião do diabo. Religião da paz. Eles já nos disseram várias vezes. Ou eles vão oferecer a opção de você se converter, ou vão exigir que você pague o imposto jizya, ou vão te matar. Você sabe, são essas três opções com essas pessoas, certo? Não existe isso de e não se preocupe com isso. Por isso sempre apoio os judeus, pois sabem com o que lidam. Todos nós temos que, sabe, seja você ateu, cristão, judeu ou hindu, todos nós temos que nos unir contra essa desgraça iminente. E o que a gente faz? É isso que os pais ocidentais estão fazendo. Eles estão mandando seus filhos para esses eventos de propaganda islamista, onde eles vão e rezam. Não faça isso com seus filhos. Não faça isso com seus filhos. Veja isso. Seja como aquele menino. Ele não se abaixou. Até o maldito professor. Olhe para isso, olhe para o professor. Até ele se abaixou. Essas pessoas sem vergonha.
Sem vergonha. Olhe para eles, apenas ouça eles. A metodologia do profeta. Você será chamado de extremista, fundamentalista ou terrorista. Por quê? O Islã veio para aterrorizar a sociedade, para aterrorizar os pensamentos e as ideias do profeta. Se não fosse assim, o que tornaria a nossa religião verdadeira? Se o Islã é a verdade, então ele tende a entrar em conflito. Haverá choque de civilizações e ideologias. Tem que haver um confronto. Não é nenhuma questão de evolução pacífica. Vamos supor que, aos poucos, brancos, cristãos, ateus e seculares desaparecem e esperam que a gente suma porque tem maior taxa de natalidade. E então, sabe, até 2130 toda a Europa é muçulmana. Sabe, como se isso acontecesse gradualmente. Não. Não, não é assim que vai acontecer. Vai haver um conflito, vai haver um confronto. É como Karl Marx disse sobre o comunismo, não existe uma transição pacífica do capitalismo para o socialismo, simplesmente não existe, tem que haver uma revolução. Como estamos descobrindo, esses democratas socialistas destroem nossos países. Eles continuam usando o dinheiro dos outros, eles matam a inovação, eles matam a produtividade, eles acabam com novas formas de expandir a economia ou aumentar o PIB. Então olhe para o Reino Unido, veja o que está acontecendo com a Europa. É inevitável, eles acabam sem o dinheiro alheio. Os capitalistas acordam e perguntam, o que vocês fizeram? Se a nossa democracia permanecer intacta, acontece o mesmo com o Islã. Não vai haver uma transição pacífica. Vai chegar um momento em que você vai ter que se levantar e vai haver um conflito. E eu não sei quando, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Eu tenho um vídeo muito bom para você. Eu vou mostrar para você. Ele vai apresentar um bom cronograma para você. Entre o Islã e qualquer outra coisa, como secularismo, democracia ou liberdade, não há coexistência possível. É isso que o governo britânico... Eles perceberam isso agora, por isso o orçamento deles chega a cerca de 150 milhões apenas para prevenção. Você fala apenas sobre terrorismo? M6. Mi 5G CHQ, o orçamento deles chega a cerca de 650 milhões de libras por ano. Nós precisamos... Você ouviu isso? O governo britânico está percebendo isso. Provavelmente é um vídeo antigo, é um clipe antigo. Foi quando o establishment britânico ainda estava tentando reagir só um pouco. Então eles estavam aumentando os orçamentos dessas organizações de contra-terrorismo. Mas então o vírus mental woke atingiu em cheio. Então o que eles fizeram foi dizer, precisamos encontrar algum equilíbrio. Vamos incluir algumas pessoas de extrema-direita nisso também. E desde então, a participação de extremistas muçulmanos vem caindo. Antes era 90%. Antes, todos os extremistas na lista antiterrorista do Reino Unido eram muçulmanos. Agora são 70%. E com quem eles substituíram isso? Eles adicionaram algumas novas categorias, como nacionalismo cultural, que significa que queremos ter os valores britânicos à frente das nossas políticas. Queremos trazer de volta, queremos colocar os valores britânicos à frente de tudo. Então isso também é considerado uma forma de extremismo, é assim que eles reduziram a porcentagem. Então o ponto é que mesmo que o establishment britânico ou o governo britânico como instituição ou o Estado britânico estivesse reagindo, não há reação. A reação está desaparecendo. Olhe para eles. Para que esse terror seja cravado no coração. Porque a dominação precisa, você sabe, ser imposta. Dominação não acontece sozinha, precisa ser imposta. Mas isso é outro. Esse cara é paquistanês e não aceita isso. Estava ficando popular no Paquistão por suas opiniões extremistas. E ele está sentado com esse cara. Ele está dizendo, você sabe, os brancos não vão entregar as chaves para você. Você vai ter que lutar por isso. É para isso que eles estão preparando eles. Eu sou engenheiro, tem que ser fundido. Outra, claro, tradição no mesmo Sahih, que é o Sahih Bukhari, diz, o mensageiro de Alá diz, fui feito vitorioso. Se você olhar no capítulo 8, versículo 60, ele disse, preparem o máximo que puderem, preparem-se para a guerra para aterrorizar o inimigo. Aterrorizar o inimigo faz parte do Islã. Precisamos aceitar e compreender isso segundo a jurisprudência da Jihad. Isso mesmo. Esses caras não inventam nada e estão totalmente certos. Qualquer um pode ver, todos têm barba e são bem instruídos. Você não procura Bushra Sheikh para aprender sobre o Islã. Procure esses estudiosos, eles sabem do que falam. Estudei o Islã e afirmo que estão totalmente certos. Eu fui vitorioso pelo terror. Cara, quando você teme Alá, outras pessoas temem você.
O Alcorão é muito claro. Espalhe o terror nos corações dos seus inimigos e dos inimigos de Allah. Eles estão fazendo isso e vindo. Enquanto isso, o que estamos fazendo? E os ocidentais? Esses palhaços woke estão mandando seus filhos para as mesquitas deles. Totalmente patético. Como eu disse, vou mostrar esse vídeo para vocês. Ouçam. Pelo que entendi, é um plano de 100 anos e já estamos na metade, 50 anos. Correto? E como eles estão indo? Quais são alguns dos pontos que eles já alcançaram? Bem, pense nisso. Se dermos um passo para trás, o Catar é um país pequeno no Oriente Médio, tem menos de 350 mil cidadãos. País pequeno. O Catar investe mais em educação britânica, canadense e universidades americanas do que qualquer outro país no mundo. Então, por que esse país pequeno e rico daria tanto dinheiro para universidades democráticas ocidentais? E é para usar o soft power para influenciar isso. E os catares têm uma baiá. No Islã, baiá é um juramento espiritual à Irmandade Muçulmana. A família real do Catar segue todos os decretos religiosos, decisões e fátuas da Irmandade Muçulmana. E eu vou dizer isso porque muitos conservadores me ouvem. Muitos americanos republicanos conservadores me ouvem. E é por isso que isso me irrita, isso me deixa bravo. Do jeito que o Trump é tão brando com os cataris. O Catar, me desculpe, é um dos países mais perigosos. Eles literalmente têm financiado, têm bancado o sentimento anti-ocidental em nossas universidades. Todos esses lunáticos woke que você vê nos campi universitários, todos eles estão infectados pelos dólares do Catar. Bilhões foram investidos em nossas universidades, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em Oxford e Cambridge, investiram bilhões de dólares, que para eles é troco. Que ideia genial, admirável. O quê? Por que enviar exércitos quando você pode simplesmente infiltrar a mente dos nossos jovens e depois assistir ao caos se desenrolar? É por isso que eu apoio Israel, porque eu entendo, eu sei que os israelenses sabem com quem estão lidando, com o que estão lidando. É por isso que isso me incomoda, me irrita, me frustra quando vejo americanos conservadores que tradicionalmente costumavam ser, bem, ainda são, a grande maioria dos republicanos americanos conservadores, eles apoiam o Estado de Israel. Mas existe uma nova direita woke como essa Candace Owens e todas essas pessoas que odeiam Israel. E só porque eles estão cegos pelo ódio a Israel, eles estão tirando o foco do que realmente importa, que é o Catar, que é a Irmandade Muçulmana, o Egito. Essas pessoas são nossos inimigos civilizacionais, certo? Isso não é novidade. Certo? Isso não é sobre republicanos, democratas, Estados Unidos ou Oriente Médio. É uma questão de toda a civilização ocidental contra a civilização islâmica. É isso que é. Se você olhar por essa perspectiva, então faz sentido pensar, ok, quem são nossos adversários? A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, hoje em dia, você sabe, especialmente os Emirados, quanto mais ocidentalizados eles ficam, mais nossos interesses começam a se alinhar. O Catar teve chance de se ocidentalizar, mas recusou dizendo, não, somos um país minúsculo. Acho que per capita eles são o país mais rico do mundo. Eles têm, acho que o PIB per capita é algo em torno de 150 mil dólares, sabe? Então 10, 15 bilhões de dólares, que é muito, como eles já provaram, não é nada para eles, mas é muito. Se você quer abalar os valores fundamentais do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, então 10 bilhões de dólares não é nada. Coloque alguns desses bilhões em Columbia e Harvard e pronto. Você nem precisa ir a todas as universidades. O dinheiro só precisa ir para algumas das suas universidades. É isso. E pronto. Eles basicamente representam a Irmandade ao redor do mundo. E nós estimamos que os cataris estão usando até $1 trilhão em ativos como soft power para comprar influência em universidades, na nossa mídia, nos nossos líderes políticos, para avançar seus objetivos e sua agenda. Então, o Catar está na linha de frente, basicamente representando os interesses da Irmandade, que basicamente é destruir países democráticos. Então, eles estão oferecendo tudo isso. É basicamente destruir a civilização ocidental, inclusive países democráticos que não lhes importam. Paquistão e Bangladesh são tecnicamente democracias, mas não pertencem à civilização ocidental. Essa é a chave. É isso que eles querem destruir. Ingenuamente, muitas pessoas acham que eles são benevolentes, que estão fazendo um trabalho maravilhoso e financiando nossas universidades, mas essencialmente eles estão mudando o discurso no Ocidente. Se analisarmos, o Hamas, braço palestino da Irmandade Muçulmana, pretende destruir Israel e países democráticos ocidentais.
o Hamas, que é antissemita, mas vamos deixar isso de lado por um momento. Vamos deixar isso de lado. Esqueça os judeus. Se quiser parar a Rússia, precisamos armar os ucranianos. Se não quisermos que nossos jovens entrem e fiquem atolados em uma guerra com a Rússia, então arme os ucranianos. Dê a eles tudo o que precisarem. Churchill disse na Segunda Guerra: dê-nos as ferramentas e terminaremos o trabalho. Da mesma forma, dê ferramentas aos ucranianos e eles concluirão a tarefa. Isso quer dizer que bálticos, estonianos, letões e poloneses não precisam ir à guerra com a Rússia. Do mesmo jeito, se você quer manter esse inimigo afastado, os islamistas, os jihadistas que têm aspirações de dominar o Ocidente, como eles continuam dizendo todos os dias, então Israel, nós precisamos preservar Israel. Isso é maior do que simplesmente cuidar daqueles judeus, sabe? Como essas pessoas da direita woke que simplesmente odeiam Israel, a síndrome de rejeição a Israel. Isso é maior do que apenas Israel. É do nosso interesse. E por nosso, quero dizer, é do interesse do Ocidente, da civilização ocidental. É do nosso interesse que Israel mantenha essa posição. Essa é a razão pela qual, por tanto tempo, por 78 anos, o Ocidente tem defendido Israel. Por que estamos mudando nosso discurso agora? Por quê? Algo mudou. Estamos mais abertos à narrativa muçulmana, mas isso não deveria ocorrer, pois seus objetivos são sempre diferentes. Isso é suicida. Por isso dizemos gays por Gaza. Por que você apoia Gaza? Porque se Israel se tornar Gaza, então todos os homossexuais serão jogados dos telhados. Você estará basicamente criando um segundo Afeganistão, o Afeganistão do Talibã. Por quê? Mas eles não querem ouvir. Assim mesmo, todas essas pessoas da direita woke, faz sentido. A América é grande demais, mas esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eles não conseguem ver isso porque estão apenas sofrendo com a raiva de Israel, mas certos, eles odeiam os judeus. Eles odeiam Israel, tanto faz. Eles se aliariam aos islamistas. Então essa direita woke não está tão distante do pessoal do Gays por Gaza. Eles são antidemocráticos e sexistas, querem subjugar mulheres, matar gays e eliminar direitos das minorias religiosas no mundo. O Hamas matou cidadãos americanos e britânicos no dia 7 de outubro. Eles os sequestraram. E, incrivelmente, algumas das melhores universidades, as Ivy Leagues nos Estados Unidos, Oxford no Reino Unido, a Universidade de Londres, estão formando pessoas assim. Alguns dos jovens mais brilhantes e instruídos, jovens cidadãos de democracias, e eles estão apoiando o Hamas. Eles estão apoiando terroristas antidemocráticos e vulgares que seguem uma cultura de morte, que querem destruir a democracia, que querem destruir a Grã-Bretanha, a França, a Itália, a Alemanha, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos. E os jovens estão sendo doutrinados nessa espécie de aliança vermelho-verde da esquerda radical que tem dominado muitas das nossas melhores universidades. E como a esquerda radical quer acabar com a hegemonia ocidental, os islamistas que querem destruir a hegemonia ocidental têm essa causa comum bizarra. Nós chamamos isso de aliança vermelha e verde. Então, nossos intelectuais, influenciados pelo dinheiro da Irmandade Muçulmana, estão agora ensinando a segunda geração de cidadãos ocidentais a destruir seu próprio país, sua própria cultura. E isso é inacreditável. Bem, você tem que admitir, parabéns aos islamistas. Parabéns. Quero dizer, eles sabiam que não poderiam destruir o Ocidente militarmente. Eles disseram, espere um segundo, vamos tentar outra coisa. É genial, uma genialidade perversa e também patético da nossa parte.